E aí, pessoal, hoje a gente vai fazer a correção de mais uma tarefa nossa, né? A tarefa que a gente vai estar corrigindo hoje é a tarefa número 2, é a MAT 2 do segundo bimestre. O tema dessa tarefa é sequências e conjuntos numéricos. É sobre ela que a gente vai falar. É a segunda tarefa do bimestre, né? Eram 10 questões de múltipla escolha, né? Onde cada questão tinha uma alternativa correta. Alguns exigiam cálculos, outros exigiam apenas leitura, né? Com bastante análise para não errar. Então vamos lá. A primeira questão dizia o seguinte: dada a seguinte sequência numérica, aí ele coloca aqui os termos dessa sequência, porque a gente tem que lembrar que cada sequência ela tem termos, né? O primeiro termo é 28, depois ele vai para 25, depois ele vai para 22, depois ele vai para 19, 16 e assim por diante, porque ele coloca aqui para gente uma reticências, né? Então o que a gente sabe falar desta sequência aqui? Primeiro, que é uma sequência infinita, porque se ele colocou reticências é porque ela continua, ele não acaba ali. O último termo não é 16, né? Outra coisa que a gente pode dizer também é que é uma sequência decrescente, porque os valores estão diminuindo. Posso dizer também que o primeiro termo dela é 28, e a razão vale quanto? O que eu faço para o 28 virar 25, para o 25 virar 22? Eu estou tirando 3. Isso acontece em todos os termos, né? Então a razão é negativa. Isso indica que a sua sequência ela é decrescente. Sempre que a razão for negativa, significa que ela está decrescendo, né? E aí vem as alternativas, né? A primeira alternativa diz é uma sequência infinita, correto. Decrescente, correto. O primeiro termo é 28 e a razão é 3. Não é 3. A razão é menos 3. A segunda alternativa fala que é uma sequência finita, já está errado. Ele tem reticências, então ela não é finita, ela é infinita, já não é essa alternativa também. A terceira fala que é uma sequência infinita, ok. Crescente, já está errado aqui. Como é que ela é crescente se os números estão diminuindo, não é verdade? A quarta alternativa fala que é uma sequência finita, errada também, que ela é infinita, a gente já falou por quê. A última alternativa fala que é uma sequência infinita, decrescente. O primeiro termo é 28 e a razão é menos 3. É a única correta. É a única que tem todas as afirmações corretas, né? E isso é uma análise da sua sequência. Então seria essa alternativa que você deveria marcar, certo? Segunda questão. Ele fala exatamente assim, ó. Dada a sequência numérica, vamos analisar ela aqui, ó. 8, 10, 12, 14. Então, o que a gente sabe dizer? Que ela é crescente, certo? Que a razão dela é 2, porque de um número para o outro eu estou acrescentando 2. Ela é infinita, que ela não acaba no 14. O primeiro termo dela, que eu chamo de A1, vale 8, porque dentro da sequência os termos ele tem essa nomenclatura, A1, A2, A3, A4, A5, ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto termo, né? O primeiro termo vale 8, e é isso que eu sei dela. Isso é uma pré-análise que eu faço da minha sequência. Sempre que você vê uma sequência, é sempre bom fazer essa pré-análise aí, né? Dar uma olhada no que você já sabe. Determine sua lei de formação. Dica: para determinar a lei de formação, utilize a fórmula do termo geral da PA. A fórmula do termo geral da PA é o termo geral da progressão aritmética, né? Toda sequência que tem razão é uma progressão aritmética. Então ele pede para você partir da fórmula do termo geral da PA. E ele te dá essa fórmula bem grande aqui, ó. Ele fala que o AN é igual ao A1, que vai somar n menos 1, e o resultado dessa subtração você multiplica por R. A partir disso, o que eu vou fazer? Não vou mexer no n, porque eu quero a lei de formação, não quero um número, não é isso que eu estou procurando, né? Vamos lá. Eu não vou mexer no n, então vou manter tudo que tem n. No lugar do A1, que é o primeiro termo da sequência, você há de se lembrar que é o 8. É onde ela começa, é o primeiro. Toda sequência tem um ponto de partida, né? Mais n menos 1, novamente o n eu não vou mexer, o 1 já é 1 mesmo, né? Vezes a razão dessa progressão aritmética, dessa sequência. A razão a gente sabe que é 2. Por que é 2? Porque de um termo para o outro eu estou somando 2, então a razão é 2. É assim que a gente descobre, né? Aqui é muito simples, eu tenho que fazer uma distributiva, né? O famoso chuveirinho aqui com 2, que está ali fora multiplicando. Então seria AN, que é igual a 8,
né? Aí você vem 2 vezes n, 2n. E 2 vezes menos 1 é menos 2. O que você pode juntar aqui é o 8 com o menos 2, que são semelhantes. São termos independentes, não tem letra, né? 8 menos 2 é 6, mais 2n. O 2n você não pode somar com 6, porque uma coisa tem n e outra coisa não tem, né? Então, esta, né, é a lei de formação da sua sequência. Com ela, você consegue descobrir qualquer termo da sua sequência, por mais longe que esteja, né? Aqui, por exemplo, se eu quisesse descobrir qual é sei lá, o centésimo termo dessa sequência, qual é o número 100 dela, é só trocar o n por 100. Substituir, fazer as continhas, né? Mas aqui ele não está perguntando, ele só quer saber a lei de formação. E a lei de formação é essa segunda alternativa aqui que a gente acabou de encontrar. Ó. Então essa seria a alternativa correta. E a gente sempre tem que lembrar, lei geral, a lei de formação, né? Ela vem através da lei, da fórmula do termo geral da PA. É sempre essa fórmula, a gente precisa lembrar dela. Senão a gente não consegue determinar a lei de formação. Até consegue, mas é mais difícil. Esse é o caminho mais fácil, né? Aí, na próxima questão, é muito parecida. Ele te dá uma sequência de novo. Ele fala que a sequência é 3, 6, 9, 12. Opa, eu já sei que o A1, que é o primeiro termo, vale 3. Eu sei que ela é infinita, então ela não acaba no 12. Sei que a razão dela é 3 também, porque de um número para o outro, o que está acontecendo? Eu estou somando 3. Também sei que a minha sequência de números ela é crescente, até porque a razão é positiva. Então ela é crescente, né? O que ele pede? A lei de formação. Então isso é uma coisa que a gente já fez na outra questão, então não é muito difícil. Ele pede mais uma coisa agora. Em seguida, descubra qual o seu 20º termo. Ele está pedindo uma coisa a mais aqui. Só que você só consegue determinar qual é o 20º termo da sua sequência através da lei de formação. Então, eu vou partir da fórmula da PA, de novo, aquela que está ali, a n igual a 1 mais n menos 1, que multiplica r. Vou substituir os que eu tenho sem mexer no n. O n eu não posso mexer. Então, vamos lá. A n, que é igual a 1, que é o primeiro termo que vale 3. Novamente, o n eu não mexo e a razão também vale 3. O an vai ser 3 mais, vamos lá, 3 vezes n é 3n. 3 vezes menos 1 é menos 3. Opa, eu tenho mais 3 aqui, o menos 3 aqui, eu posso cortá-los. Então, a lei de formação da minha sequência é a n é igual a 3n. E isso é a minha lei de formação. Lembrando que você vai poder, através dessa lei, eliminar algumas alternativas já, ó, que não são a n igual a 3n. Então, você ficou entre duas alternativas aí, né? Essa aqui também a gente anula, ó. Agora, basta saber quem é o 20º termo. O 20º é o número ordinal, quer dizer, indica uma ordem, e eu estou querendo saber o termo número 20, vai, 20º, certo? O que eu faço para saber qual é o 20º termo dessa sequência? No lugar do n eu coloco 20. Então, eu vou descobrir o A20, que é 3 vezes 20. É só trocar os seus n's pelo número 20 e fazer a conta. Então, eu sei que o 20º termo é 3 vezes 20, 60. Esse é o 20º termo da minha sequência. Isso te dá a alternativa, seria a D, né? Então, a lei de formação é a n igual a 3n e o 20º termo é 60. Se você continuasse a sua sequência, o 20º número que você encontraria seria o número 60. Só que a gente não precisa seguir a sequência porque a gente tem a fórmula, que torna tudo muito mais fácil, certo? Próxima questão. Falando um pouquinho agora de expressão algébrica, lá, uma questão do Saresp 2015, que estava inclusive no caderninho do aluno, foi resolvido em aula, né? Como outros exercícios dessa tarefa também. A expressão algébrica que representa a situação o quadrado da soma de dois números mais 5 unidades é basicamente uma questão de ler e interpretar o que está aí matematicamente. Então, o que ele fala? O quadrado da soma de dois números. Então, o quadrado da soma de dois números. Eu não sei que números são. Então, tem uma soma e eu vou elevá-los ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? O quadrado da soma de dois números. Aí ele coloca uma vírgula, ou seja, tem uma pausa aqui, não vou enfiar nada aqui no meio agora. Mais 5 unidades. Então, é isso que ele está querendo dizer, né? Então, essa alternativa aqui, basicamente, seria essa letra aqui, que seria a letra C lá do Saresp, né?
Então é essa a alternativa que você vai assinalar. Ok? Muito simples, basta que você leia e escreva matematicamente o que ele está dizendo para você. Próxima questão. Também um pouquinho de fatoração, expressões algébricas, enfim, né? Uma questão do Saresp de 2017. Veja como as questões do Saresp não são difíceis. Mas você tem que saber do que se trata cada conteúdo. Você tem que ter as habilidades para resolver. A equação x menos 4 que multiplica x mais 2 igual a zero. Por que isso é uma equação? Porque tem o sinal de igual. Ah, mas está igual a zero. E daí, qual que é o problema? Zero também é um número, zero também é uma parcela da sua equação, né? Essa equação, ele está dizendo que é a forma fatorada de... Então, quer dizer, lógico que é a forma fatorada, porque tem uma multiplicação. Perdão. Se tem uma multiplicação, está fatorando. Só que é a forma fatorada de qual expressão, de qual equação? Ele dá uma dica. Realize a distributiva na expressão anterior para descobrir a resposta correta. Então, ele já fala para a gente que essa é a forma fatorada, certo? E eu vou ter que fazer uma distributiva para resolver. Não é resolver, né? É escrever de uma outra forma. Fatorar não é resolver nada, você só está escrevendo de uma forma diferente, né? Distributiva, gente, aqui, de dois termos vezes dois termos, é todo mundo vezes todo mundo. Então, é o famoso chuveirinho. X vezes x é x ao quadrado. X vezes mais 2 é mais 2x. Menos 4 vezes x é menos 4x. E menos 4 vezes mais 2, regra de sinal, hein? Menos com mais é menos, né? Sinais diferentes é menos. E 4 vezes 2 é 8. Né? Eu estou multiplicando um número que é negativo por outro que é positivo, ou seja, regra de sinal, menos com mais, menos. O que eu vou fazer aqui agora? Juntar o que é semelhante. Nem tudo aqui é semelhante. Você tem um x ao quadrado, que não é semelhante a mais ninguém. Você tem um termo independente, que é o menos 8, que também não é semelhante a ninguém. Porém, você tem o mais 2x com menos 4x. Ou seja, são dois monômios que são semelhantes. E como é que eu faço? Eu tenho mais 2x com menos 4x, o que eu tenho? Se é difícil para você, troca o x por bala. Eu tenho 2 balas, estou devendo 4 balas. O que aconteceu? Eu estou devendo 2 balas. E o resto você só copia. Essa é a expressão matemática, que é a mesma coisa que essa, na verdade, só que você está escrevendo de uma forma diferente. Aqui em cima ela está fatorada e aqui em cima ela está, vamos dizer, resolvida. Mas não é resolvida, porque nem toda equação se resolve. Fatorar não é resolver. Então, na verdade, essa expressão está representada nessa alternativa aqui que você vai marcar, então. Ok? Próxima questão. Aqui já começa a falar um pouco de números, conjuntos numéricos, né? Aí entra os conjuntos dos naturais, dos inteiros, racionais, enfim. Vamos ler a alternativa, porque aqui não tem conta para fazer. Aqui a gente tem que saber definição. Sabemos que o conjunto dos números racionais, também representado pela letra Q, não é letra Q, né? É um símbolo que lembra a letra Q. Abrange todos os números inteiros, positivos e negativos, ou seja, inteiros, né? Não é número quebradinho. Todos os positivos, todos os negativos, o zero, inclusive, porém, só número inteiro, sem fração, sem nada. Mas não só eles. Este carinha aqui engloba todos os inteiros, que é representado por esse símbolo que lembra a letra Z, né? O que mais ele tem? Ó? Além dos números inteiros, que tipos de números também compõem esse conjunto dos racionais? Por que não é só inteiro? O que entra nele além desses inteiros? Porque é um conjunto muito grande, né? Frações e dízimas não periódicas, bom, dízimas não periódicas não entra aqui. Dízimas periódicas, ok, entra. Frações, ele também entra. Números positivos, não, número positivo é número inteiro, já está aqui, ó, não tem isso aqui, não existe, né? Frações, ok. Dízimas periódicas e não periódicas, aqui, frações, ok. Números decimais exatos, ok, tipo 0,5, 1,38, é número decimal que acaba. Ele tem um fim, ele é decimal, mas ele acaba. E as dízimas periódicas, ou seja, aquelas que têm período, tipo 2,88888,
1,342424242, tudo dízima periódica. Ela é infinita? É, até porque é dízima. Agora, é periódica? É, porque tem sempre um número que fica repetindo ali no finalzinho. E esse número ele entra aqui nos racionais, né? E o último, frações mistas e dízimas periódicas, mas não só, né? Então, na verdade, a alternativa que a gente marca é a letra D, né? É a quarta alternativa que está aí. Né? Então, além dos inteiros, entra fração, número decimal exato e dízima periódica. Isso a gente não pode esquecer. Esse conjunto dos racionais ele é muito grande, né? Mas não é o maior. Próxima questão. Sobre o conjunto dos números irracionais, então você teria que identificar que este é o conjunto dos irracionais, é esse verdinho aqui. É essa galera que está bem excluidinha ali no canto. Ele não faz parte, olha como ele está longe dos racionais, ó. Então, o que tem um não tem no outro. Né? Um não está contido no outro. Então, quer dizer, ele está separadinho. Tem uma galera que é exclusiva desses irracionais. Ele está fora. O único conjunto que abarca essa galera são os reais. É o coração de mãe. Sempre cabe mais um. Né? Agora, os irracionais, não. O que a gente pode dizer dele? Vamos ler. Uma alternativa que represente o que a gente pode afirmar desse carinha verde aqui, ó. É um conjunto numérico que abrange todos os inteiros. Ixi, mas aqui já está errado, ó. Ele está separado, os inteiros estão aqui. Onde é que ele está? Está longe, está fora, nem vou terminar de ler. É um conjunto numérico que abrange todas as frações. Mas ele não abrange fração. Quem abrange fração é esse aqui. Além de dízimas não periódicas. Não tem fração. É um conjunto que abrange os números reais e os complexos. Mas não só, né? Complexo, ele nem fala aqui. É um conjunto vazio. Vazio? À medida que abrange apenas números inteiros e dízimas. Ué, mas se ele abrange número inteiro e dízima, ele é vazio como? Então não tem. Nenhum conjunto é vazio numérico, né? Última alternativa. É um conjunto numérico que abrange apenas, ó que eu falei, ó, as dízimas não periódicas, como é o caso do π. Sim. Né? O que é uma dízima não periódica? Aqueles números que parece que passou um trator em cima dele. Ele não tem período. Por exemplo, o π, né? 3,1415, aí tem mais um monte de número aqui que não se repete. Vou chutar outro número aqui, ó. 2,1430785 é tudo quebrado, não tem período. Então, os números irracionais são só esses caras aqui, ó. Não tem fração, não tem número inteiro, não tem nada, né? É o caso do π, é o caso do raiz quadrada de 2. Faça na sua calculadora para você quanto que dá isso aqui. É um número irracional. Raiz de 3 também. A maioria das raízes não exatas é irracional, né? Pode ser negativo também, né? Nada impede. Mas tem que ser dízima, ou seja, é infinito, só que não periódica. Não pode ter período. E ele abrange só essa galera, mais nada. Nada. Certo? Ele é bem exclusivinho, é um conjunto menorzinho, ó, só a bolinha verde ali, certo? Próxima questão também do Saresp, ele quer saber um exemplo de número irracional, foi o que eu acabei de falar. Aquele número atropelado pelo trator. A gente vê que 4,565656565656 tem período. Então isso aqui é racional. Não está dentro do irracional. 3,2222, olha o período aqui, ó, racional. Esse outro, um inteiro, vamos lá. Vamos ler para a gente entender. 91291291291. Opa, mas está repetindo, tem uma lógica aqui. Racional. Qual que é o período? 912912912. Tem período. São 3 números dentro do período, mas tem período. Vamos ver o último. 5 inteiros, vírgula. A parte decimal agora, quebrada. 285461320149149. Gente, isso aqui não tem lógica, isso aqui é irracional. Então é exatamente isso que você vai marcar. É dízima? É, ninguém falou que não é. Mas não é periódica, certo? Mais um exercício, vamos lá. É chamada fração geratriz, lembrando que geratriz vem de dar origem, né? Toda fração que dá origem a uma dízima periódica. Olha que legal, toda dízima periódica tem uma fração geratriz que é a mãe dela, que dá origem a ela. Número decimal infinito que contém período, é a definição de dízima periódica. Determine a fração geratriz que dá origem ao número, vamos escrever? 1,523
2, 3, 2, 3, 2, 3. O que acontece aqui? Isso, né? Lembrando que a gente tem que colocar a questão da reticências, porque é uma dízima, né? E é periódica. Então a gente identificou que o período está aqui, ó. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Esse é o período. Portanto, o que eu vou fazer? Tem uma regrinha que a gente faz, que é para descobrir qual é a fração que dá origem a essa dízima periódica aí, né? A gente escreve o número sem a vírgula, ou seja, 1, 5, 2, 3, 2, 3, 2, 3, colocando o período entre colchete, certo? Menos o número que está de fora, que é 15. Dividido por, vamos lá, quantos números eu tenho dentro do período? Tenho 2. Para cada número eu coloco um 9, e é sempre 9. Esse aqui é o período. Só que eu tenho também um 5 que atrapalha o 2, 3 a começar a se repetir. Esse cara que atrapalha é o antiperíodo. Para cada antiperíodo eu coloco um 0. E eu tenho um só, que é o 5, né? Aqui você faz essa conta. 1.523 menos 15. 1.523 menos 15 vai dar para você 1.508 dividido por 990. E você não faz mais nada. Se você quiser conferir, você vai ver na sua calculadora que vai dar exatamente 1,52323232323 e infinitamente. Então a alternativa que a gente vai marcar, ó, cuidado que é muito parecido essa com essa, hein? Mas é um 0 só, então seria a alternativa C, né? Que é essa aqui que a gente vai anotar. Tá bom? 1.508 dividido por 990, certo? Última questão, falando agora de números também racionais, mas também números reais, porque isso aqui é uma reta real. É uma reta que você pode posicionar quaisquer números que forem solicitados para você. É uma questão do Saresp de 2014. É um exercício muito recorrente, muito importante, saber colocar número. Quem é menor vem à esquerda, quem é maior vai mais à direita. Essa reta numérica é sempre do menor para o maior. O maior sempre fica para o lado de cá, né? Para a direita. Observe a reta numérica ou reta real a seguir. Os pontos ABCD, marcados na reta numérica, representam respectivamente os números. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, identificar os pontos. Ó, o ponto A está aqui, o ponto B está aqui, o ponto C está aqui, o ponto D está aqui. Vamos entender essa reta. Essa marcação que eu estou fazendo aqui é o número 1. Essa aqui é o número 2. Aqui a gente tem o número 3. E eles estão espalhados, o ABCD, no meio dessa reta. Vamos observar, entre o 1 e o 2 eu tenho 10 marcações. A gente pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele foi dividido em 10 pedacinhos. O que a gente pode concluir, então? Que cada risquinho desse na minha régua vale 1/10. Ou seja, esse cara aqui, esse próximo risquinho depois do 1 é 1,1. Aqui é 1,2. Aqui é 1,3. Esse é 1,4. Este é 1,5, esse é 1,6. Opa, o B é 1,7. Com uma vírgula meio esquisita aqui, vamos arrumar. 1,7. Esse aqui vai ser o 1,8, 1,9 e finalmente 2 inteiros. Depois que você entende que cada pedacinho desse aqui da sua reta numérica vale 1/10, você matou o exercício. Então o B a gente já sabe. O C vem logo depois do 2, ou seja, o C vale 2,1. Matamos o C também. E o D também vem depois do 3, ou seja, o 3 vale 3,1. Com o mesmo raciocínio, você vai voltar. Antes do 1 tem 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 4, 3, 2 e o A finalmente 0,1. Ou seja, qual a alternativa que compensa exatamente as minhas alternativas? Ó? Primeiro o A tem que ser 0,1, todos estão. Não ajudou muita coisa. O B é 1,7, então tudo que não tem 1,7 no B, ó, sai fora. Então não é nenhuma dessas duas aqui. A letra C equivale a 2,1. Também não me ajudou porque as duas estão certas. Agora a D é 3,1. Então só sobrou essa, seria a última alternativa aí que a gente tem que marcar. Reta numérica é assim, é parar e tentar identificar quanto vale cada pedacinho. Se você souber quanto vale cada segmento da sua reta numérica, acabou o seu exercício, você conseguiu resolver ele, ok? Pessoal, essa é a tarefa, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida estou à disposição e bons estudos. Valeu!